Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje, eu acho que hoje a gente finaliza ali a parte de cubo de roda, projetos, né? Eu acho que é hoje que finaliza. E depois eu vou ver qual é o componente que a gente vai trabalhar. Mas antes de concluir essa etapa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde já me graduei na Universidade de Modena. E agora estou num doutorado de pesquisa com um projeto de desgaste de borracha. Certo? Então, a gente vai começar. Coquinha zero. Tá fio pra caralho nessa porra. Bora finalizar isso. Ok, eu já botei aqui para não perder tempo. Temos aí um pneu, cubinho de roda dentro, né? Temos aqui o cubo. Um cubo, manga de eixo, certo? E dois braços de suspensão, certo? Beleza. Quando a gente vai analisar mecanicamente um cubo de roda, para essa parte de corrida de carro, o que a gente considera? Tipo, uma volta, certo? Mas uma volta tem muitas curvas, né? Então eu vou pegar a situação mais crítica. Geralmente é uma das curvas do circuito, que é a curva mais crítica que tem, certo? E esse é um caso que, sabendo que o cubo de roda é um componente rotativo, eu posso ali estimar a amplitude da carga, certo? Beleza. Então eu considerando uma volta. Só contextualizando, lembre-se que esse é um vídeo de projetos de componentes de carros de corrida. Então eu estou falando de uma volta num circuito. Então, considerando uma volta e o ponto mais crítico do circuito em termos mecânicos. Ponto final. Certo? Então, beleza. Eu tenho aí o meu cubo, tá girando, certo? Então tem uma velocidade, né? Tem uma frequência, então beleza. Então tem uma força lateral e eu tenho uma carga vertical agindo nesse pneu. Sabendo disso, vamos pegar a sua seção transversal, certo? E aí eu vou, para ganhar tempo,
Eu pego essa. Esse aqui não é tão bonitinho. Vamos pegar essa daqui. Pô, vim pegar mais difícil, né, também, pô. Copy. Beleza. Paste. Pastel. Então, ok, agora vamos simplificar. Não posso apagar aqui. Posso apagar aqui. Vou apagar isso aqui tudo, porque agora eu vou analisar só o cubo. Ok. Ups. Perfeito. Então tá. Então a gente tem um cubo aqui. Isso aqui pode ir, que a gente já sabe. Eu posso apagar esse aqui. Aqui eu vou fazer um pequeno ajuste no desenho. Então, perfeito. Ajuste feito. E aí, temos aqui, o que é que a gente vai analisar, né? Vai ter uma seção transversal. Que eu vou apagar. Pronto. Vou ajustar esse desenho. Beleza, aqui ok. E aqui ok também.
aqui também, para dizer que é a superfície sólida. Perfeito. Ah, não tá perfeito. Certo. E, bom, como a gente não viu nos vídeos anteriores, existe uma zona crítica, né? Aliás, fazer outro ajuste aqui. Vamos ver aqui. Certo? Por quê? Temos aqui uma zona crítica, certo? Então nós vamos analisar essa zona aqui. E aqui é onde vai estar mais ou menos indo os parafusos. Então, essa distância para mim, ela será importante. Certo? Eu tenho uma distância aqui. Uma de L. Outra coisa, qual é o ponto crítico nessa geometria? Aqui e aqui. Vamos chamá-los de sigma 1, sigma 1 e sigma 2, certo? E temos um momento aqui. Por quê? Que tá aí. Porque aqui é aqui que estarão as forças Fy e Fc. Não necessariamente aqui, né? Mas vão estar mais ou menos aqui. Fz. E aqui vai ter uma força lateral Fy. Para nos situarmos, X, certo? Beleza. E aí? Vamos ter o que? Uma distância que vai vir daqui até aqui. Isso é basicamente o raio da roda, certo? Importante aqui entender que este raio ele varia por causa da pressão do pneu, carga, mas a gente só precisa entender isso. Temos aqui as forças, né? Bem aqui eu vou ter uma outra força,
certo? Basicamente, que é o pneu, né? Do força de fixação da roda. Então, o que nós podemos dizer aqui? Certo? Que eu vou ter Fx, Fy, Fz, certo? E o meu carro está performando uma manobra de curva. Então, Fx será 0, Fz eu vou ter um valor, e Fz e Fy também, certo? Por exemplo, eu posso dizer aqui um valor comum, 1100, e aqui 785, só a título de exemplo, certo? Ok, então aqui seria F, certo? Porque Fy, ok. Então seria Fy a menos 1100 kgf e Fz 785 kgf, certo? Então, o que acontece aí? Como o cubo está girando, sigma 1 e sigma 2, as forças que atuam ali vão oscilar. E elas vão ser ora compressão, ora tensão, certo? Nessa posição que está aí, sigma 1 não será menor que 0. Sigma 2 será maior que 0. Ou seja, sigma 2 é uma força de tração e sigma 1 será uma força de compressão. Sigma 1 será uma tensão de compressão, no caso, né? Da força que atua ali, que vai ser de tração. Então, se a gente pegar... E a gente tira onde disso? A gente tira isso de sistemas de aquisição de dados. Então, sabendo certo? Então, sabendo que o cubo gira com uma dada frequência, certo? As tensões nos pontos 1 e 2, ou seja, sigma 1 e sigma 2, irão oscilar entre extremos negativos e positivos.
certo? Então eu posso desenhar aqui um gráfico que, se você plotar as forças, você vai ver exatamente isso aqui. Aqui nosso gráfico, eu vou ter aqui sigma da tensão. Então vamos pegar aqui que é sigma 1, né, o extremo positivo e o extremo negativo. Ok. Aí sigma 1 vai fazer isso aqui, ó. Certo? Sigma 1 vai oscilar dessa forma. Como que eu sei disso? Frequência. É uma roda. Tá girando. Então aquela carga que tá ali, tá ali. Tá girando, a carga tá aqui. Né? Então, vai ser basicamente isso. Não tem segredo. Logo, sigma 2. Então, temos aqui sigma 2. Qual vai ser a extensão disso aqui? Vamos supor que aqui é tempo. Certo? Então, esse gráfico, ele vai ser influenciado pela distância percorrida, tempo, não, número de voltas, ou, dependendo da sua análise, escala temporal, né? Anos, né? Quando a gente trabalha com isso, a gente geralmente usa anos, né? Beleza. Isso aqui disso aqui a gente tira o que? Os ciclos. Ou seja, nada diferente do usual de projetos de máquinas de cálculos de fadiga. Ciclos, certo? Então eu preciso definir o número de ciclos, certo? Então veja também que aqui eu vou ter valores de sigma m, né? Nesse caso aqui será 0, vou ter valores de sigma a, e aqui será diferente de 0. Né? Então, em uma primeira aproximação, porque isso tudo você vai fazer à mão, será aproximado, né? A gente vai focar na manobra crítica,
certo? E depois de definido o número de ciclos, você vai aplicar os métodos usuais de cálculo de fadiga, né? Portanto, seleciona-se o ponto mais crítico do circuito que geralmente é uma curva. Fatalmente é uma curva onde se tem, dependendo do carro, né? Se for carro asa, se for carro com aerodinâmica, né? O pessoal chama de winged, né? É aquela curva em que você tem muito downforce. Você até tem uma freada, mas essa freada geralmente não é muito intensa. E a curva é percorrida em uma velocidade muito alta. Se for para circuito oval, é óbvio que são curvas. E geralmente o componente, a roda mais exigida é a dianteira do lado de fora da curva, certo? Né? Mais até do que a traseira. Então beleza, a gente seleciona isso, define-se o número de ciclos. Define-se o número de ciclos e aplica-se os métodos tradicionais de cálculo. Eita. Cálculo, certo? Por quê? Porque assim a gente consegue separar a componente oscilatória da componente que é constante. Isso é uma coisa importante nesses cálculos, a gente segregar essas tensões. Componentes oscilatórias e constantes. Certo? Anderson, e o efeito de entalhe também é considerado. Então, além disso, eita, meu irmão, analfabetismo bateu forte aqui. Considera-se o efeito dos entalhes. Certo, e aí como é que fica? Fica assim. Certo. Se eu tô falando do efeito do entalhe, eu tô falando também de acumulação de dano. Então eu vou aplicar a equação de Rey.
Hey, que é KF vezes sigma A dividido por sigma ômega L mais sigma M R dividido por Rm, e isso é igual a 1 sobre o número de ciclos, certo? Certo? Qual é o nosso caso aqui, o nosso sigma A? Tá, vou ter aqui uma curva. Geralmente a gente cai nessa condição, que eu tenho uma curva. Eu vou ter certo? Eu vou ter sigma A star asterisco e número de ciclos asterisco, certo? Beleza. Só que quando eu pegar todo quando eu puxo ali do datalog, eu vou ter os valores completos, né? Então eu vou ter que eliminar aquelas partes que não me são interessantes, né? Vou focar só na parte da curva que eu quero. Beleza. Ok. E aí, eu posso ter outros valores de tensão. Eu posso ter esse aqui, que é um pouquinho mais embaixo. Sigma star, né? Asterisco, asterisco. 3 asterisco, certo? Mas no meu caso, eu tô com sigma lá embaixo. Ixi. Sigma asterisco, asterisco. Eu tô conseguindo aí ir para um valor de ciclos muito alto, certo? Tendendo ao infinito. No projeto, quando a gente está considerando o material, né, verificando as cargas, a gente pensa nisso também. Tem que ser uma tensão que eu consiga trabalhar no infinito, né? Aqui o número de ciclos ele está tendendo a valores muito altos, certo? Então, beleza. Se eu tô falando de entalhe, dos entalhes, logo também se discute. Meu Deus, olha onde eu botei o acento, Jesus, eu vou ter que voltar para a alfabetização. Também se discute acumulação de danos.
certo? Então veja, eu vou ter sigma A estrela, vou ter um número de ciclos estrela, eu vou ter sigma A estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, eu vou ter um número de ciclos estrela, certo? Eu, considerando os entalhes, eu vou ter ali um número de ciclos. Então, eu aplicando cálculo do acúmulo de danos, eu tenho um número de ciclos, e aí pode ser para qualquer um dos casos, né? A quantidade de asteriscos que for, né? As situações que você aplicar. E eu vou ter o quê? Dois fatores de... Tem aqui os fatores de segurança, né? Na verdade, o N minúsculo é o fator de segurança. E o N maiúsculo é o número de ciclos. Então aqui eu vou ter o quê? É o fator de segurança do componente. Certo? E o N maiúsculo é o número de ciclos para aquele fator de segurança. Certo? Para o referido fator de segurança. Certo? Logo, se então se D não se o meu D é menor do que 1, certo? Significa que o componente irá falhar antes do limiar. Não, antes do desejado. Certo? Vai falhar antes do desejado. E esse desejado é o quê? Pode ser uma corrida, pode ser tantos quilômetros, né? Vai falhar antes disso. Isso vai depender do número de ciclos considerado no projeto, certo? Vai depender disso. Beleza. Então, eu posso também... É possível encontrar um número de ciclos para essa tensão menor aí que a gente está calculando.
certo? Normalmente, como aplicado em cálculos de fadiga, a gente faz a extrapolação entre esse ponto e eu vou até... Ah, meu Deus, começou o Parkinson. Pronto, agora não vai mais. Peraí, tem um ponto aqui. Então, vou pedir ajuda, né? Vamos fazer o seguinte, vamos copiar. E botar bem aqui. Ok. Então, uma vez calculado o dano acumulado, calcula-se, é possível calcular o número de ciclos requerido. Considerando o fator de segurança e tudo. Se a gente fazer uma propagação aqui, uma extensão, né, do eixo, a gente encontra o N duas estrelas, dois asteriscos, que apesar de ser uma tensão menor, vai falhar por fadiga com um número de ciclos maior, certo? Então, eu consigo ali pegar só a tensão alternada daqui, certo? Que é essa tensão. Geralmente eu posso ter, pensando aqui no cubo de roda, eu posso ter tensão constante. Deixa eu ver. Sim. A tensão devido à força F. Né? Se eu tenho a força F aqui, devido ao travamento, né? Aquelas tração gerada devido ao aperto, vai ser a componente constante. É isso, não que eu me lembrei. Né? Eu vou ter aquela componente constante aqui, né? Devido ao aperto, né, das porcas, né? Então, com o sigma A, eu consigo aí segregar isso, porque na verdade o sigma 1 e o sigma 2 já está incluindo o valor constante, né? Não, sigma 1 aqui é o valor alternado, né? Então eu uso esses valores
que a gente puxa do sistema de dados, né, do data logger, para segregar, né, as tensões alternadas dessa forma. É possível segregar as tensões alternadas certo? É possível segregar as tensões alternadas, considerando que o veículo está em uma condição de regime constante. Porque quando a gente pega uma curva, a gente assume steady state naquela condição, né? Certo? Não, peraí. Que o veículo está operando a regime constante nesta condição de estresse, certo? Nessa condição de estresse, sigma A ou sigma 3, dependendo do seu caso, geralmente a gente trabalha para botar para o infinito, considerando materiais, cargas, certo? Tem que entender isso aí também, certo? Nessa condição, certo? Considerando isso, consideração, meu Deus do céu, tá difícil, gente. Tá difícil, eu vou ter que voltar a alfabetização. Considerando que o veículo está operando a regime constante nesta condição de estresse, certo? O número de ciclos será calculado e depois convertido em quilometragem. Certo? Entendeu? Entendeu não, né? Também não. Então, aqui, entretanto, aqui não está sendo considerado aqui percentual ou segmento da volta.
Na verdade, esse cálculo é muito mais assim para eu definir a quilometragem, até quando esse componente vai nessa condição, que é referida a um ponto do circuito, que é o ponto mais crítico. É assim que você projeta, define, né, a parte do cubo de roda, né, no caso. Bom, o próximo tópico seria esse trabalho aqui feito com uma carga alternada, mas que não tem amplitude constante, porque aqui a gente está falando de amplitude constante. E quando não tem, né? Só que aí é melhor falar disso quando eu for falar de manga de eixo. E primeiro a gente precisa conhecer a manga de eixo para falar disso aí, porque aí a gente vai falar dos dois juntos. Então, isso fica para o próximo vídeo. Ou não, né? Eu vou ver qual será o tema. Eu acho que eu vou falar de manga de eixo mesmo, né? Então fica aí, capítulo encerrado. Certo? Tá encerrado o conteúdo sobre cubo de roda. E é isso, é assim que a gente define esse componente. É um componente importante para o automóvel. E para você ver, né? Cubo de roda, braço de suspensão, manga de eixo, são componentes que têm prazo de validade, né? No motor racing, no motorsports, as fábricas que fazem carros de corrida, Dallara, Tacos, Ligier, deixa eu ver outra, Panos, nem sei se Panos ainda existe, né? Tinha o Lola, acho que Lola ainda existe, Lola ainda existe, Lotus, né? Essas marcas, quando a equipe compra o carro, vem o manual do carro e vem ali o prazo para troca desses componentes. Por quê? Porque eles fadigam. E aí tem um ponto engraçado. Eu fico vendo a galera preparando o carro, metendo turbo, metendo não sei o que, correndo feito doido. Eu olho assim, caralho, né? Como é que não tá a suspensão desses carros? Mas também essa galera troca tanto de peça que acaba nem chegando na fadiga desses componentes. Mas às vezes o componente já tá apresentando fadiga e ele nem se toca, né? Até porque também peça de performance para carro de rua é outro mundo também, né? A galera tem que considerar ali principalmente peça de performance. O cara tem que considerar ali um misuse loads bem alto. Misuse loads, se você assistir os vídeos, né, que é aquela carga que o sistema não está preparado, é um uso indevido. Então eles sempre consideram um pouco isso aí, né? E é isso. Fechamos aqui cubo de roda. Nos vemos no próximo vídeo de projetos de carros de corrida, possivelmente sobre manga de eixo. Até lá.